Alô, pessoal, estamos aqui novamente, eu e Alan Ascioli, eu que sou o Joel Teodoro, juntamente com ele, estamos aqui mais uma vez para o nosso quinto bate-papo do Café e Barba. Tem sido muito bacana a gente estar aqui com vocês e a gente está diretamente do nosso estúdio aqui no Café com Aslan, melhor café do Rio de Janeiro, melhor cafeteria do Rio de Janeiro, que fica na rua Ubaldino do Amaral, número 80, no centro do Rio, bem pertinho, fica um quarteirão da Praça da Cruz Vermelha. Se você não conhece, põe aí, anota, põe aí no seu buscador Café com Aslan, aquele lá de Nárnia, e você vem parar aqui. Nem precisa entrar num guarda-roupa, vem direto para cá. E nós estamos aqui falando, eu que sou pastor da igreja do bairro Imperial, igreja presbiteriana do bairro Imperial, fica ali na rua Euclides da Cunha, 210, no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Nosso culto dominical é às 17 horas. Guarda aí, porque é um horário alternativo, 17 horas. E o Alan? Plantando a Igreja Presbiteriana Esperança, lá em Nova Iguaçu. Nosso culto lá, nós temos 2 horários. Hoje vou dar só o horário da manhã. No próximo programa, o horário da tarde, noite. 10 horas da manhã, esteja lá conosco, Travessa Professor Vitorino Cardoso de Matos, 168. Né? E uma lembrança que a gente não deu nas outras, né? Nos outros episódios, esse é o quinto, é o triplo X, triplo C. Triplo C. Triplo C. Curta, comente, compartilhe, esse negócio todo, né? Que vocês já sabem como é que funciona. E hoje vamos falar então sobre, na verdade, um tema que surgiu durante as outras conversas, isso, não é? Foi isso. Politicamente correto e a liberdade de expressão, e onde o cristão, ou como o cristão, deve se posicionar. Né? Um tema que divide opiniões aí entre todos os povos, segmentos e etnias, e no fim cada um tentando defender o seu, mas uma tensão, né, entre liberdade de expressão, até onde, o que é ofensivo, o que não é, e como a nossa fé cristã se embaralha nisso tudo aí. E aí, como é que a gente vai trabalhar esse tema? Na verdade, nós já falamos alguma coisa sobre isso, só que percebemos que faltou a gente falar um pouco mais detalhadamente sobre alguns aspectos que estão dentro desse contexto todo, né? Então, quando a gente fala de liberdade de expressão, é bom a gente se lembrar que o protestantismo, por si próprio, ele traz no seu bojo um respeito muito grande à consciência do outro. E nós somos presbiterianos, os reformados, de forma geral, têm essa marca na sua história, é o respeito pela consciência do outro. Então a gente prega, a gente ensina, a gente doutrina, a gente admoesta, a gente exorta, mas o resultado que se espera está no outro. A gente não tem como forçar para que o outro seja alguma coisa diferente, até porque quem faz isso é só o Espírito Santo. A gente não faz isso, porque essa circunstância já é uma mexida no coração e não apenas na forma, né? Sim. Mas então essa tensão entre a liberdade, né, de expressão e um discurso ofensivo, um discurso fora do esquadro cristão, é algo que chama muita atenção nos dias de hoje. Né? Muitas vezes a gente, sob o tema da liberdade, e Paulo vai falar muito disso, né? Em Efésios, Filipenses, ele vai tratar, Gálatas vai falar da liberdade cristã, mas a gente pode confundir a liberdade cristã com uma falta de limites éticos, morais, a partir do pensamento cristão. Então a gente precisa falar um pouco sobre essas coisas, né? Sim. E dentro do próprio meio cristão, você tem tensões também aí, né? Alguns que abusam dessa liberdade, usando o argumento da liberdade. A gente falou um pouquinho sobre isso nos outros programas, né? Quando um se acha no direito de dizer se o outro é convertido ou não, né? Então, um exemplo disso. E tem aqueles que se acovardam diante de verdades eternas da palavra, que é nosso símbolo máximo de fé,
né? E se acovardam usando o mesmo argumento. A questão do politicamente correto. O politicamente correto é bom a gente se lembrar também da onde vem essa história, né? Sim. Porque não é da Bíblia. Então, esse negócio de politicamente correto, e hoje, até não só a conversa informal entre cristãos, mas até os púlpitos, muitas vezes se sentem tolhidos naquilo que fazem por causa do bendito do politicamente correto, que é uma expressão sem qualquer fundamentação na nossa ética cristã. Isso não vem de nós, isso é uma inserção que vem lá de fora, entra na igreja e entra com força muitas vezes. Ainda mais se a comunidade for uma comunidade já contaminada por questões ideológicas, isso aí vai ser muito forte. Não pode falar disso, não pode falar aquilo, não pode falar o que a Bíblia diz, porque politicamente não é mais correto. Ora, a gente não vai medir a retidão de Deus e o juízo de Deus pelo que o mundo diz, né? Sim. Mas é isso que muitas vezes tem acontecido. Agora, da onde é que vem essa história? Pois é. Você lembra de onde? Não, aí eu sei que você conhece bem, né, a ideia da origem marxista, as universidades. Vamos fazer um corte aqui? Vamos Então sim. vai lá, agora então, é contigo. Da onde vem isso? Bom, olha só, a gente está no século XIX e a gente começa com a propagação dos princípios marxistas. No começo, Marx e Engels, eles estabelecem um princípio que é inicialmente econômico. O marxismo começa pela propagação de um viés econômico que, segundo eles, ia resolver o problema da sociedade. Mas aí acontece uma questão séria, porque poucos anos depois disso, surge lá na Inglaterra mesmo, da onde eles estavam, né? Surge lá mesmo, uma coisa chamada Sociedade Fabiana. A Sociedade Fabiana foi o primeiro recurso a pegar os princípios marxistas e a dizer o seguinte: a gente não precisa brigar com ninguém, a gente não precisa matar ninguém, não precisa fazer uma revolução bolchevique, como aconteceu depois em 1917 lá na Rússia. Não precisa fazer isso. A gente tem que sorrateiramente entrar nos diversos níveis da sociedade e dominar intelectualmente isso aí. Então, o fabianismo é isso. É por causa de um general romano. Eu estava lembrando que tinha a ver com Roma. Porque você foi lá para frente e falei, cara, mas tem alguma coisa com Roma também. Tem. Fala aí. Por causa do Fabianus, que ele era o seguinte, ele tinha uma estratégia de combate, de cerco e de combate, que era profundo. Ele devia ser budista, né? Antes aquela ideia zen, né? Sim. Então, o que ele fazia? Ele cercava quem ele queria dominar e ele tinha uma paciência horrorosa. O cara era o Jó romano, né? Ele tinha uma paciência assim acima dos limites. E ele fazia o seguinte: eu não preciso pressa. Eu vou tomar, mas vai com calma. Eu ia fazer uma piada aqui, mas ia ser politicamente incorreto. Você que sabe. Você falou que zen budista, né? Ou baiano, né? Sem aí eu pressa. já não sei de nada. Com calma. Politicamente incorreto. Com calma, né? Mas aí, o que acontece? Quando o fabianismo começa, ele começa com essa perspectiva. A gente não precisa pressa. E o primeiro símbolo deles era um lobo. A primeira logomarca deles era um lobo com uma pele de ovelha em cima. O negócio pegou mal. Aí eles trocaram e mudaram a logomarca deles para uma tartaruga. Que é exatamente essa ideia. Devagar e sempre. Devagar, demora muito a morrer, né? E vai chegar lá do mesmo jeito. Isso foi que ano? Isso é 1800 e pouco, final do século XIX. Não, o do general. Não, isso é lá atrás, é no tempo do Império Romano ainda. Pois é, a ideia vai ser reaproveitada no século XIX. Isso, eles se inspiram em fabianos e fazem isso, né? Essa sociedade fabiana existe até hoje. Eu não vou fazer marketing para eles, oficialmente não. Com esse nome? Oficialmente, tem o site deles, é a Sociedade Fabiana.
existe até hoje. Você pode se inscrever, pode ser sócio, enfim, associado. Boicotar? Eles têm um viés totalmente marxista, né, socialista clássico, mas a forma de ação deles é diferente. Uhum. Então, quando você chega nesse período do fabianismo, muita coisa acontece ali. Os grandes intelectuais, artistas de final do século XIX na Inglaterra já faziam parte da sociedade fabiana. Gente que a gente lê, que a gente curte hoje nas artes, eram fabianos. O tempo passa e vem a virada do século XIX para o XX e surge um outro sujeito, né, chamado Antônio Gramsci. Ele está na Itália. Na Itália, nos anos 20, ali era proibido você ter o Partido Comunista atuante. Vamos lembrar que na década de 20, a Revolução Bolchevique tinha acabado de acontecer, em 1917. Estava tudo muito efervescente ainda. E o Gramsci, ele é preso e ele escreve 29 volumes de cadernos à mão enquanto ele estava preso. E essa obra depois é tornada pública e se chama Os Cadernos do Cárcere. Então, se você quer se tornar fabianista ou gramscianista, está tudo aí à disposição, né? E esse Cadernos do Cárcere, ele vai na mesma linha do fabianismo. Vamos com paciência, a gente tem que tomar todas as camadas da sociedade. É coisa para 100 anos, 150 anos, ninguém tem pressa. Por que isso? Porque eles pensavam que se eles quisessem tomar o poder à força no Ocidente, o Ocidente ia se guarnecer e não ia deixar. Se rebelar. Ia se rebelar, ia fazer a força contrária. Mas não, eles foram tomando aos poucos. E é daí que a gente tem a expressão de marxismo cultural. Porque ao invés de ser um marxismo puramente econômico, como era o de Marx e de Engels, ele prefere trabalhar nas esferas culturais. Essa ideia do politicamente correto emana exatamente do marxismo cultural. As questões de gênero, questões de igualdade, questões de minorias que precisam ser tornadas não maiorias, mas ter voz majoritária mesmo sendo minorias, tudo isso vem de dentro desse ambiente do marxismo cultural. Tem muitas outras coisas aí. As ondas recentes do feminismo, tudo isso vem do marxismo cultural. Porque essas coisas vão minando as esferas da sociedade, vão tomando. E hoje o que acontece? Qualquer pessoa, ela já foi impregnada por tudo isso. Então hoje você tem o presidente de uma grande nação, já nasceu nisso. Sim. Não tem o contraste, né? Não tem. Porque qualquer contraste, usando a tua palavra, é politicamente incorreto. Então a pessoa se acostuma a não poder falar, né? E aí vem aquela outra história que a gente falou, é uma via de cultura de cancelamento que começa lá atrás, agora nas mídias sociais isso se torna claro, mas é porque tem um novo caminho, que é o das mídias sociais, mas o cancelamento já era anterior, né, a isso, só que de outras formas. Sim. Então, esse é o ambiente em que nós estamos. Nesse ambiente não existe liberdade de expressão. Nesse ambiente não existe liberdade de culto. Nós temos liberdade de ir e vir da igreja, ainda temos. Mas isso é indesejável pelo politicamente correto. Sim. Por quê? Principalmente porque a religião cristã é uma religião que diz existe verdade e existe não verdade. Sim. Existe o sim e existe o não. Nisso você tem aquela ideia também da particularidade da religião, né? Da religião privada. Por enquanto, pelo menos, né? Mas vocês podem cultuar, mas vocês têm que ficar dentro do templo, entre a roda de vocês, porque expressar qualquer coisa diferente do que a cultura afirma é politicamente incorreto. Né? Dentro disso que você está falando, de uma sociedade gerada, nascida, uma geração inclusive, né? Nascida nesse contexto, em que quando você tem vozes que são dissonantes, vão tentar ser
vão tentar rechaçar, né? Impedir essa expressão de fé, né? Com certeza. Uma consequência direta disso, Alan, é que nós estamos indo assim aceleradamente para a perda do valor do indivíduo. O indivíduo está perdendo o valor acentuadamente e de forma muito rápida no Ocidente. Por que isso? Porque o cristianismo valoriza o indivíduo. Porque lá atrás, e a gente não vai fazer nenhum tratado aqui agora, porque não é o caso, mas lá atrás, se a gente prestar atenção, o indivíduo não valia muita coisa. O indivíduo na sociedade grega não valia nada. O que valia era a polis, era a cidade-estado. Em Roma, isso também o indivíduo não valia tanta coisa assim. Sim. O império valia mais. Ele tem valor quanto coletivo, né? Estando só naquele coletivo. Sim. Quando vem o cristianismo, a gente começa a se relacionar com um Deus que é triuno. São 3 pessoas, numa só essência. E depois, estou falando dos concílios, por isso que eu falei depois, né? Sim. Quando a gente chega a Calcedônia, a gente vai trabalhar bastante a ideia de uma pessoa, que é Jesus Cristo, com 2 naturezas, né? Uma humana e uma espiritual, uma divina. Então, olha só que interessante, a gente se relaciona com Deus que trata da individualidade, Sim. seja na triunidade, seja na figura de Cristo. Quando isso acontece, o cristianismo consegue entender e definir esses princípios doutrinários, nada mais normal do que o ser cristão, o indivíduo cristão, também ser tratado com essa mesma dignidade. Por quê? Porque a gente volta para a Bíblia e está lá escrito que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então a gente precisa ser tratado como indivíduo. É por isso que a salvação é individual. É por isso que a salvação não é coletiva. Sim. Né? Aí o que acontece? A gente passa séculos, séculos e séculos no Ocidente assim, respeitando o indivíduo. As leis, os princípios, a moral, a ética, a sociedade, tudo respeitando o indivíduo, com todos os seus erros, com todas as suas falhas, com todas as distopias possíveis, mas esse era o princípio. Quando a gente chega no processo humanista, antropocêntrico, depois no iluminista, depois na fragmentação do eu do século XIX e nos movimentos pós-modernos, hipermodernos, século XX, XXI, o ser humano perdeu esse valor e ele volta a funcionar majoritariamente para um bem comum. Esse bem comum não é mais nem da polis nem do império, mas é da ideologia. Então você agora funciona para a ideologia. Por isso tem a famosa massa de manobra, né? Que nada mais é do que um grupo de gente que funciona para uma ideologia. Da onde é que vem isso? Aí eu sei que um monte de gente pode ficar chateado, mas vem do marxismo. Porque o marxismo é quem vai trazer de volta a ideia que o Estado precisa ser grande, agigantado, e todo mundo dentro daquela sociedade estatizada precisa funcionar e viver em função do Estado. Então a gente voltou. O marxismo, como teoria, nos levou de volta para o tempo do paganismo, porque essas estruturas eram pagãs, eram pré-cristãs. É isso. Cara, falei a beça aqui, né? Não dava para falar até mais, né? Porque a gente não tem tempo, né? Mas, numa parte da sua fala, como que o cristianismo ele é totalmente contracultural, né? Sim. A valorização do indivíduo, mas é conjugado ainda assim com... Isso é tema não de hoje ainda, mas acho que o próximo, em algum momento vamos falar sobre isso. A questão de conexões e comunidade. Não sei se você está lembrando, a gente vai falar isso aí, tocar mais para frente um pouco, mas só pegando esse gancho. O cristianismo, ele começa então a valorizar esse indivíduo numa relação pessoal, não só com Deus, inicialmente com Deus, que é o parâmetro de verdade, de amor, enfim, do belo, né? Para aprender a se relacionar com o outro individualmente
e ser retirado da sua vida individual para viver agora de forma coletiva, numa comunidade em que todos respeitam a sua individualidade, né? Enfim, com esses pressupostos de fé e relacionamento. Sim, e é curioso, Alan, isso aí foi legal você ter falado, porque diferentemente de outras tradições que surgiram dentro da cristandade, o protestantismo ele entende o seguinte: nós vivemos no coletivo para Deus. Sim. Nós não vivemos no coletivo para a igreja, nós vivemos para Deus. Então a gente se junta por causa de Deus. A gente não se junta por causa de um estado, por causa de uma polis, nem por causa de uma comunidade eclesial, Sim. né? Isso já é uma marretada em tanta coisa, né? Já. Tanto assim, fora da cosmovisão cristã, não é? Pensando aí em ideologias, em Estado, mas olhando para dentro da própria igreja. Essa sua colocação. Vivemos num coletivo para Deus. Uhum. E você tem algumas tradições modernas cristãs, né, que usam dessa liberdade de expressão e essa alegria em ser politicamente incorreto, mas criando uma proposta de fé para uso pessoal. Não é nem para Deus e nem para uma comunidade, Sim. para si próprio. Já vamos falar disso? Pode falar, já entra aí. Né? Sobre como a fé cristã ela conseguiu se preservar ou não no meio dessa cultura, né? Eu estava lendo um livro, estou lendo, né, um livro, comentei com você já tem um tempo, Charles Taylor. Na verdade é um comentário de um autor de sobrenome Smith, esqueci o primeiro nome dele. Como não ser secular. Você falou. Comentei sobre esse livro. E é muito interessante. Um livro bom é aquele que logo no prefácio, na introdução, aquilo já te segura, né? Assim, e já segura ali a ideia de que nós vivemos, ou o que é ser secular. São pessoas que já nascem num contexto que não tem o contraste, que não tem a diferença, que aí, como você colocou, esse contraste, essa diferença vai ser ofensivo, né? Então, pessoas que nascem dentro de uma cosmovisão conceitual da não existência de verdade absoluta, não existência de parâmetros transcendentes, eternos. Tem um filósofo já falecido. Isso tem um monte. Não, mas ele, na verdade, assim, ele tirou a vida. Não sei se é politicamente correto. A gente pode perder monetização, né? Não sei. Que monetização? Pois nem tem. Porque o pessoal tem isso por aí, né? Tem certas palavras que não pode falar no YouTube. Né? Tá. Algumas que não pode falar, não. Mas, bom, eu esqueci o nome dele agora. Depois eu lembro. Eu pesquiso aqui, mas ele tem uma fala chamada O que é a água? Já ouviu falar? Não. Não lembro, ele não. conta a história de 2 peixinhos jovens no mar, passeando, coisa e tal. E aí, do lado oposto, vem um peixe mais velho. Ele passa por eles e cumprimenta. Tudo bem? Bom dia, bom dia. Os peixinhos respondem. E o peixe mais velho pergunta assim: como é que tá a água? E continua, vai embora. Os peixinhos param, olham um para o outro e se perguntam: o que é água? Porque aquele é o contexto. Não tem uma visão transcendente daquilo, né? Para fora daquilo. Bom, essa é a nossa cultura, né? Que vive ou foi forjada dentro desses princípios ideológicos, definindo o que é correto e o que não é. Né? E é um negócio estranho, né? Porque, por exemplo... Eu vou achar esse filósofo aqui, só para não ficar... Para não achar que eu inventei essa história. Apesar de que a história é tão boa, eu queria ter inventado. Fala aí. Não, é engraçado, né? Porque nessa ideia de liberdade de expressão, sim, a gente perdeu os limites da coerência, né? Então, por exemplo, você não tem liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão que você acha que tem, ela é deformada.
Por exemplo, você fala de preservação da vida. Aí o cara solta fogos porque acharam uma, uma protoameba num planeta X, lá em Marte, sei lá onde. Um negócio que nem está vivo, não tem vida, mas que há zilhões de anos atrás isso aqui pode ter tido vida. E toda a comunidade científica faz uma festa com aquilo. Mas quando você diz assim, não, cara, eu quero preservar a vida intrauterina. Não, isso aí não, isso aí você acaba com ela. Então, você vê que a falta de coerência, eu vou me permitir usar um termo politicamente incorreto agora. Sim. A gente vive tempo de profunda inabilidade intelectual. O que quer dizer falta de inteligência. O que quer dizer burrice. Pensei que você não ia ser politicamente incorreto. Não. Falei, tá medindo Não, palavra? é porque primeiro eu fui politicamente incorreto para quem tem um vocabulário melhorzinho. Né? Sim. Mas aí eu fui parar lá para todo mundo entender. Sim. Rapaz, as pessoas não conseguem pensar. É um negócio impressionante. Porque até um tempo atrás as pessoas pensavam, mas talvez não soubessem argumentar. Agora não. Não é só não saber argumentar. Elas não conseguem pensar que as coisas que elas fazem são totalmente incoerentes. Sim. Isso aí, por exemplo. Achou o cara aí? Não. Tá parecendo. Então era mentira mesmo. Tales de Mileto deve ser mentira minha. Deve ser. Mas a historinha foi legal, não tem problema não. Bom, da onde é que a gente vem com essa tradição de liberdade que se implantou no Ocidente? Da tradição judaico-cristã. Se o Filho nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. A gente vem com essa ideia e o Senhor nos chama a expressarmos livremente diante dele e diante dos irmãos aquilo que a gente tem, né, no coração. Quando a gente chega na Reforma, o próprio Lutero foi um que defendeu muito essa questão da liberdade pessoal, liberdade de expressão, né? Mas o que a gente vive hoje é um processo de censura mesmo, né, em que nós temos aí esses problemas sabidos nos últimos, principalmente 2, 3 anos, das big techs fazendo uma censura clara. Algumas delas já revelaram isso, outras não. Nós temos censuras expressamente claras nas universidades. Nós temos a mídia social como um todo servindo de veículo para isso. As políticas corporativas muitas vezes são de censura clara. Ou seja, tudo aí impede a livre expressão. Tudo isso impede. Então, você está numa corporação hoje que resolve ser woke. Se você for menos woke e um pouco mais conservador, você está lascado. Né? Você vai perder premiações, você perde promoções, talvez até perca o emprego. Algumas delas, por uma questão puramente financeira, estão revertendo isso, mas é só finança mesmo, né? É interessante, eu estava vendo aqui, porque o sábio fala em Provérbios 15, 1 e 2, ele fala assim, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Agora, olha só, a língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama tolices. É isso, a gente vive num mundo tolo, num mundo de gente insensata, né, que acha que é muito mais esperta e inteligente do que era. É nesse lugar que a gente está. E os limites, Alan? Porque ter liberdade é muito bom. Onde é que estão os nossos limites? Antes, descobri que eu não estava mentindo. É David Foster Wallace. Eu falar? Não lembro não. Conhecido. Vou anotar o nome dele aqui. David Foster Wallace. Pois é, né? Os limites, como lidar com tudo isso a partir de uma cosmovisão cristã, não é? De um pensamento cristão. Talvez não, creio que é saber fazer essa diferença entre liberdade de falar a verdade, mesmo que ofenda, entendendo que é uma ofensa, entre aspas,
para o indivíduo ser corrigido e melhorar, não é? Ou seja, mas com brandura, né? Com amor, com misericórdia. Talvez até mesmo entendendo esse contexto todo histórico que você colocou, né? Eu vi isso em algum lugar, que você não consegue convencer ninguém impondo resposta. A ideia dos filósofos gregos, né, de fazerem perguntas. A maiêutica. Isso. E com as perguntas corretas, fazer com que o indivíduo perceba sua própria hipocrisia, falha ou, enfim, ignorância quanto a determinado assunto, né? Então, talvez seja por aí. Quando a gente olha para a Escritura, né, para as orientações da Bíblia, a gente vai ver que a gente precisa ser firme, a gente precisa ser corajoso, a gente não pode ser parte de uma manada. A única manada que a gente pode fazer parte é do rebanho de ovelhas do Senhor. E aí a gente vai ser guiado por ele, não por outra pessoa, né? Mas a gente tem alguns limites que são legitimados pela própria Escritura para a gente ter uma liberdade de expressão que seja satisfatória. Sim. A gente não pode, por causa de alguns que saem do limite ou que não entendem o limite, a gente não pode jogar tudo fora. Que muitas vezes é o que parece por aí. Mas esse texto que eu li aqui, por exemplo, fala do conhecimento falado com firmeza, com adorno. Nós sabemos que temos uma diferença clássica, né, entre aquilo que pode ser uma liberdade que ofende no sentido ruim da palavra, Sim. né? A ofensa pela ofensa, né? É querer, só quer diminuir. Só quer bater boca, brigar tal, e dizer que você é que sabe das coisas. E tem uma outra coisa que também vai ofender, que era isso que você estava falando, que é aquela coragem de confrontar ideias. Confrontar ideias e principalmente confrontar os erros. Onde é que a gente tem moral para dizer que o outro está errado? É porque a gente se baseia na ética cristã. A gente não se baseia na ética humana, nem ideológica. Então é por isso que a gente pode dizer isso está errado ou isso está certo. Porque a Bíblia aponta para isso. E por causa da nossa cosmovisão a gente pode falar. Mas o cristão precisa se posicionar. Ele precisa se posicionar com firmeza, mas ele tem algumas coisas que ele tem que fazer. Por exemplo, ele não pode ser cúmplice do silêncio, um silêncio forçado, que faça com que ele seja cúmplice porque ele não denuncia o mal. Sim. Né? Ele não pode ser também um defensor da grosseria pela grosseria. Teve um programa desse aí, Alan, que a gente citou, pessoas que vão para a mídia social para ganhar dinheiro falando mal dos outros. Ganhar dinheiro por causa disso. Você falou da monetização aí e tal. Sim. E eu não sei se tem patrocínio. Aí eu não sei, que eu também não tenho interesse também em saber disso. Mas pessoas que ganham a vida falando mal dos outros na mídia social. Isso é grosseria gratuita. Sim. Difamação. Mas esses não são cancelados. Será que tem também a ver com aquela... Depende de quem fala? Pode ser. Dependendo de quem fala, se quem está falando faz parte dessa massa que comanda aí, entre aspas, né? Fala e faz o que quiser, né? Mas, de fato, usa para ganho pessoal, para expor as ideias da massa. Né? Agora, como que a igreja, aí é opinião mesmo, né? O que tu acha aí? Como que a igreja cristã, e eu não sei, porque é muito amplo também dizer assim, né? A igreja cristã, mas como nós, como cristãos, podemos nos posicionar. Porque sabe o que eu vejo? Muita agressividade que, na verdade, gera mais conflito, né, do que reflexão. Né? O que você acha, na prática, como que a gente poderia trabalhar melhor essas
explicações, essas reflexões? Rapaz, olha, a gente está num momento tão esquisito que tem aquela brincadeira que fala, rapaz, fulano calado é um poeta, né? Sim, Tem essa coisa de falar fora de hora. Então, algumas coisas, agora eu estou falando só do universo cristão, né? sim. Mas algumas coisas deveriam ser consideradas assim indiscutíveis. Por exemplo, mídia social não é lugar de você brigar com ninguém. Rapaz, Mateus 18 é muito claro. Teu irmão tem alguma coisa contra você, vai lá e procura teu irmão. Não, inclusive até, eu já comentaram isso com você, né? Eu tomei uma decisão, eu não converso mais com as pessoas, a não ser que seja pessoalmente ou ligação. As pessoas querem conversar pelo WhatsApp, pelo direct, ou, enfim, quer expor sua ideia, quer te convencer por ali. E aí é o que você está falando. As mídias não são para isso. É. Não devem ser usadas dessa forma, né? Não deve. Aí o sujeito quer repreender o outro. Rapaz, um negócio assim de tribulação que acontece e surge de dentro do próprio universo nosso, evangelho cristão. O pessoal vai para a mídia social para brigar por forma de batismo. Vai para brigar Cara, isso por... tá chato. Rapaz, é muito chato. Sabe? É muito chato. Vai para brigar pelo continuismo ou cessacionismo. Cara, ninguém tem nada a ver com isso. É coisa nossa, é da igreja. Isso não é da mídia social. Sim. O cara vai para brigar se pode isso ou se não pode, se a forma de governo da igreja X é melhor do que a da outra, da igreja Y. Rapaz, e aí começa a repreender, exortar, disciplinar. Tem pastor sendo disciplinado na mídia social. Cara, isso não é lugar disso. Vai para o seu concílio, para sua diretoria, sua presidência, seja lá. Cada igreja tem um nome para essas coisas, mas tem. Vai resolver isso lá. Isso é da economia da igreja, não é da economia da mídia social. Porque aí vira, sabe, a gente vira uma espécie de atração para o mundo, uma atração negativa para o mundo, né? E aí, a gente está falando de liberdade de expressão, eu acho que esse é um limite que tem que ser imposto pela própria igreja. Sabe, um monte de irmão, um monte de crente bacana que se deixa levar por isso, sabe, às vezes para, enfim, para oferir algum benefício, sei lá para quê, mas se deixa levar por esse tipo de coisa, né? Tem tido muito disso. Ainda fica né? Refaço a pergunta. Porque você deu um exemplo aí das brigas doutrinárias e tudo mais. Em contrapartida, a gente também está vendo um negócio muito doido, né? Muito esquisito sendo apresentado como... Moleque pregando, moleque exortando pastor de cabelo branco. Pois é. E por aí, né? E puxa aí um trenzinho de pessoas assim. Quer dizer, às vezes eu fico pensando, o que seria melhor? Porque quanto mais você toca no assunto, critica, parece que também dá mais visibilidade para eles. Em contrapartida, um monte de gente vê esse tipo de bizarrice e acha que a gente é tudo igual, né? Eu não sei não, Alan. Eu concordo com você. O pessoal de fora vê e acha que é tudo igual. Mas é porque a gente está misturado. Se a gente estivesse fora dessa panela, todo mundo ia saber o que é, o que não é. Cara, uma pessoa com um mínimo de capacidade intelectual sabe que aquilo ali não é cristianismo. Sabe? Uma pessoa rodopiando de vestidão. E turbante. Cara, aí olha só, se tem uma coisa, aí eu vou falar outra coisa agora, já dentro da liberdade de expressão. Se tem uma coisa que a gente faz, é defender a liberdade do outro, até para o outro ser diferente da gente. Sim. Isso a gente faz. Desde a reforma, a gente sempre defendeu a liberdade. Teve gente que entendeu errado, teve gente que fez errado. A gente não pode passar a mão na cabeça. Mas o nosso princípio é respeitar o outro até para o outro poder pensar diferente, até ser antagônico a nós.
Quer ver um negócio engraçado? Tem umas comunidades aí pseudo-cristãs que são um deboche. São um deboche do cristianismo e são um deboche de religiões de matriz africana. São deboche. Porque, cara, Tu sabe que tem um nome? O pessoal Não, batizou aí. eu não vou usar por causa de uma denominação histórica que entrou Sim, é verdade, um pedaço aí no nome, né? Que misturaram, né? Misturaram. Mas, cara, olha só. Se tem uma coisa que a gente faz é também respeitar as outras expressões de fé. Sim. Cara, sabe, se Deus quiser tocar no coração de alguém de qualquer outra religião, ele vai tocar. Não é a gente que vai ficar debochando, achincalhando, perturbando os outros. Isso não faz parte do nosso pensamento. Então, você fazer uma bizarrice que nem é uma religião de matriz africana, não é hinduísmo, não é religião evangélica, né? Não é nada disso. Ao mesmo tempo, tem um pedaço de cada uma, né? Isso é uma bizarrice. Então, na verdade, é um deboche para todo mundo. Eles podem ter liberdade? Podem. E devem. Mas o problema é deles em não saberem os limites. A gente não pode perder o limite por causa deles, né? Sim. E a gente deve continuar respeitando todo mundo e a liberdade de todo mundo. Inclusive dos contrários. Eu sei que eu posso abrir outro leque e a gente nosso tempo tá indo pro final. Tá indo pro final. Mas fala aí. Mas é que me veio essa sua fala, né? Me veio uma lembrança de uma crítica que tem sido feita já há algum tempo no meio cinematográfico, né, das artes e tal, sobre reinventarem personagens, os remakes, né? Sim. Onde não se cria mais nada original e por aí vai. E aí, puxando para essa sua fala sobre esse pseudo-cristianismo, quer dizer, por que eles não se assumem como outra coisa? Como outra coisa. Né? Talvez porque é a história, de novo, do o que é a água. Eles já estão tão imersos nessa cultura em que você pega tudo e refaz do seu jeito e ninguém tem o direito de dizer que não é aquilo, porque você está dizendo que é, né? Enfim, é uma salada. Você vai ver isso na religião, nas artes, na arquitetura, na música, o que for. É complicado. As pessoas não assumem de fato a sua posição, mas surfam naquilo que já era consolidado historicamente, né? Naquilo que já havia um reconhecimento e tentam se aproveitar disso. É verdade. Bom, eu lembrei aqui, e eu até abri aqui a Bíblia para ler para a gente. Paulo fala, lá em Gálatas 5:13, ele fala o seguinte: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. A gente está falando de liberdade, sim, inclusive de expressão. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. É claro, né, Alan, que a gente não vai esperar que o sujeito que não é filho de Deus entenda e nem obedeça isso aqui. Sim. Mas a gente que é filho de Deus precisa andar atrás disso aqui. Sim. Né? Sim. A liberdade é o nosso chamado. Liberdade. Claro que é a liberdade em Cristo, mas também a liberdade nas coisas. Interessante. Nosso horário está indo. Tem problema não, pode falar. Nós somos chamados à liberdade, né, como você leu em Gálatas 5, mas é uma liberdade que se põe voluntariamente numa posição do serviço ou do servo. Né? Então, assim, não é uma liberdade que usa, que se usa, que é usada para oprimir, para denegrir, para esmagar, mas para erguer. Mas com uma verdade.
É. como a verdade. Mesmo que essa verdade ofenda, Mesmo que essa verdade ofenda. mas em amor. Em amor. É. Legal. É. A grande pergunta que fica aqui para a gente fechar é: como é que a gente tem usado a nossa voz nesse mundo, né? Para refrear a liberdade do outro, para fingir que a gente oferece liberdade, para fingir que a gente é livre, Sim. a gente é livre de verdade. Será que a gente está calando diante daquilo que deveria falar e a gente está falando quando deveria silenciar? Como é que a gente está usando a nossa liberdade? São coisas que a gente precisa se perguntar. Sim. É. Às vezes dá vontade de silenciar, de sumir do mundo, na verdade, né? De assim, quer saber? Vou apagar as mídias sociais todas, vou, né? Dá vontade. Sumir de tudo. Mas em contrapartida também, se fizermos isso, vamos deixar de ser sal, vamos deixar de ser luz, aí a gente entrega, né? De fato, a Satanás e as suas ideologias de reino. Né? Então a gente tem que continuar aí. Firmes, mesmo sendo ofendidos. Inclusive nós podemos ser ofendidos, né? Mas com tudo que a gente colocou, com coragem, com amor, com doçura, falando a verdade que vai ofender. Porque aí, vamos lá, verdade bíblica, não é? Somos necessitados da graça de Deus porque somos, e para usar um termo bem reformado e bíblico, miseráveis pecadores. É isso aí. Necessitados da graça. E isso ofende. Isso ofende. Mas é isso. A gente bateu esse papo sobre essa questão, né, do politicamente correto, o que tem muito a ver com a liberdade. Então, a gente está fechando. Obrigado por você ter nos acompanhado e a gente se vê no próximo programa, se tudo correr bem. Um forte abraço. Isso aí. Fiquem com Deus. Usem bem da sua liberdade sem dar ocasião à carne. É isso aí.